Bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast 50-se. Nós estamos hoje com Larissa Balan, que é professora, escritora e estudiosa do empreendedorismo para mulheres. Ela deu muita dica, ela falou muita coisa importante e interessante para nós mulheres. Não perca, este episódio ele é todo seu. Gente, essa Bienal foi, assim, para mim, um divisor de águas, né? Te encontrar nessa Bienal e ter a honra de ter um livro autografado por você foi uma coisa muito legal. Ainda mais que a nossa preocupação é praticamente a mesma, né? Sim, mas eu falei também, né, hoje nos stories, eu falei que você foi um presente que eu ganhei na Bienal, né? Primeiro que eu nunca tinha participado, mas imagina, nem sonhava ir para uma Bienal do livro, né? E quando eu comecei meu projeto com a Literária, foi uma coisa assim, eu acabei sendo encontrada porque eu publiquei um artigo num jornal de uma igreja evangélica, preste atenção, durante a pandemia essa igreja me procurou e me pediu se eu podia mandar umas dicas, porque eles faziam um jornal impresso e tal, e o jornalista foi muito generoso com a matéria, acabou fazendo uma coisa super legal. Uma pessoa da Literária acabou lendo a minha matéria nessa folha. Olha como a gente não pode, assim, refugar conexões, né? Isso já é coisa de empreendedorismo. Uma pessoa da Literária leu essa matéria e falou assim, olha, eu acho que essa pessoa tinha perfil para entrar na coletânea literária. E aí a Literária entrou em contato comigo. Caramba! Deixa eu falar para os nossos amigos aqui, quem é você, né? Aliás, fala você quem é você, não falei não. Por favor, né? Eu falo que essas coisas de falar o currículo é muito chata, né? Mas assim, quem sou eu? Eu sou a Larissa Balan, costumo sempre dizer que eu sou filha, mãe, esposa, bebedora de vinho, boa cozinheira, né? Consultora e professora universitária. Então, eu estou aí nesse mundo dos negócios, fazendo consultoria para micro e pequenas empresas. Eu trabalho com empresas de pequeno porte mesmo, de 3, 5 funcionários, coisas pequenas. E venho também, desde o ano de 2004, eu entrei no ensino superior e vim, né, galgando ali uma carreira acadêmica. E que aí isso me permitiu, né, ir para o mundo das pesquisas, a me aprofundar um pouco em alguns tópicos, e foi aí que surgiu a minha história com o empreendedorismo por mulheres. Né? A minha dissertação de mestrado, ela foi sobre o estudo da formação de redes de mulheres de negócios, né? Como que as mulheres, se organizando em redes de mulheres de negócio como a BPW, as câmaras da mulher empreendedora, aqueles comitês de mulheres nas associações comerciais, como isso proporcionava alguma vantagem competitiva para as mulheres em termos de negócio e de representatividade. Então, eu sou do Paraná, né? Eu estou numa cidade que chama Apucarana, mas eu mapeei 6 cidades com um porte de 500 mil habitantes para cima, assim, aqui no Paraná, olhando os efeitos que essas redes faziam. E claro que para fazer isso você faz uma revisão literária, né, de muita coisa. Então eu trabalhei com artigos de 1971, que foi quando a primeira mulher publicou sobre o tema, né? Foi uma mulher. Em 1971, o primeiro artigo que a gente tem, onde ela fala do empreendedorismo, até a gente usa muito o termo empreendedorismo feminino, porque o mercado trouxe isso. Mas essa autora até dizia assim, não, a gente tem que falar empreendedorismo por mulheres, porque o empreendedorismo não tem sexo, não tem gênero. Ele é neutro, né? Então, o ato de empreender feminino, masculino, ou hoje com as questões de gênero, não tem diferença. É o ato de empreender. Mas a gente acaba falando empreendedorismo feminino por causa do mercado, que veio, né, com essa trend, né? Assim. Com esse viés, né? Pois é, então foi por aí que eu comecei a ter todo esse, vamos dizer assim, esse estudo, essa vontade de aprofundar e de conhecer mais as mulheres, né? E aí eu também ganhei um presente na vida, né? Porque eu comecei a entrar num universo que era lindo. Só para você ter uma ideia, Rose, nessa pesquisa que eu fiz, eu vivenciei tanta coisa com essas mulheres que, assim, eu tive, por exemplo, uma pessoa que perdeu uma pessoa no meio da entrevista, né? Caramba! Sim.
E a gente chora junto, porque você tá ali, você não tem como ser alheio à sensibilidade, né? Mulher tem essa conexão muito Sim, forte, sim. né? Por Empatia. exemplo, eu tenho uma história que eu consegui trazer, né, nessa pesquisa, que era a Dona Kazuko, que eu acho que eu nunca vou me esquecer da frase da Dona Kazuko, que é uma designer de moda de Curitiba, né, e ela me colaborou com a minha dissertação, e ela me contou que quando ela foi empreender, ela e o marido, né, sempre tiveram uma parceria muito forte, e ela tinha adotado várias crianças, então ela tinha 6 filhos. Caramba! Sim, é uma história fantástica. E aí ela Que lindo. disse que sempre quando ela saía, ela estava ausente de em casa e as crianças reclamavam, disse que esse marido dizia para ela: a sua mãe nasceu para brilhar, deixem a Kazuko brilhar, né? E Olha, que parceria, hein? a admiração, né? E ela me conta também no meio dessa história, claro que isso não está na dissertação de mestrado, mas eu estou te contando porque a gente está falando disso, dessa alma, dessa sensibilidade feminina, né? E aí ela me conta que chega um momento que ele tem um câncer e ela precisa voltar para dentro de casa. E ela comandava uma rede enorme de mulheres em Curitiba. E ela chega numa reunião e conta isso. E as mulheres dizem: Kazuko, agora você vai brilhar em casa. Nós vamos cuidar de tudo aqui para você e você vai cuidar dele. E ela falou, e aí eu me retirei para cuidar de quem sempre possibilitou com que eu brilhasse. Não é linda a história? Maravilhosa, é uma parceria. Eu falo, sabe o que eu falo, Larissa? Eu falo assim, a gente não consegue nada sozinho. Na verdade, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que juntas nós somos muito mais. E parceria é uma coisa difícil de você conseguir 100%, mas o que você conseguir, aproveite. Sabe? É um momento único. E eu acho que nesse momento que a gente está falando sobre mulheres, sobre empreendedorismo, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, quando eu entro na faixa dos 50 a mais, eu percebo que as mulheres ficam muito debilitadas, elas acham que não tem tempo, elas acham que não tem um propósito, elas acham que não tem um porquê, e eu bato na tecla e falo, para com isso, você tem tempo sim, dá para fazer o que você quiser. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, ajuda aí, né? Então, na verdade, o que acontece é que, assim, quando a gente pega as mulheres que são mais seniors, né, vamos usar esse termo de mercado e tudo mais, a gente sempre teve muito aquela coisa, assim, a gente foi criado, né, muito com a ideia, trabalhe por 30 anos, se aposente e toque a vida depois moderadamente. Mas isso talvez funcionava para uma geração que não é a nossa. Né? Não. Que, tipo assim, talvez é lá nas nossas avós, que tem mais de 70 e tantos anos e tudo mais, e que talvez tinham muito menos acesso à educação, tinham muito menos possibilidade. O sucesso, né, para elas era colocado como um bom casamento e a continuidade de uma família, só isso, né? Mas Sim. aí vem uma geração de mulheres que foram criadas justamente com outro formato, que é estude, tenha seu trabalho, tenha sucesso, forme uma família, sabe? Enfim, outras variáveis. Então, hoje, quando a gente pega uma mulher de 50 anos, ela está em plena energia, né? Em plena vivacidade para produzir. Inclusive mais, porque, por exemplo, a gente vê muitas empreendedoras de 70 anos que estão no ápice, aí estão ainda fazendo muito negócio e evidenciando isso. Então, eu acho que isso tem o traço cultural, né? Então, muitas mulheres ainda vivem o estigma de que o teu canal é 50 e não pirei, né? Justamente porque parece assim, fiz meia idade, meu Deus, agora deixa eu desacelerar, aproveitar tudo que eu não fiz. Não, às vezes o aproveitar é fazer tudo que você tem vontade. Porque com 50 anos, normalmente a gente tem, às vezes, uma trajetória que já nos ensinou muita coisa. A gente já tem muito mais experiência para empreender. Às vezes a gente conseguiu acumular um capital que eu posso fazer, porque eu já fiz uma programação, né? Às vezes eu tenho muito mais assertividade de saber no que eu quero empreender. Porque quando eu precisei trabalhar, eu não posso ficar. Certo? Sim. Agora, quando eu tenho esse domínio,
né, de que eu já experienciei, eu já tenho tudo isso, eu já vi o negócio do outro, eu aprendi, inclusive, com o outro. Tudo isso lá numa mala, numa bagagem muito robusta para empreender. Então, essa visão de que as mulheres aos 50 anos têm que desacelerar, ela não é uma regra. Isso é uma questão do que você quer para você. Né? Eu acho que hoje eu tenho 43. Né? Eu acho que hoje eu estou muito mais feliz do que quando eu tinha 25, por exemplo. Sim, sim. Né? Imagina eu com 61. Olha, eu entrei na internet, veja bem, eu entrei na internet, eu tinha, faz 2 anos, 59. Perfeito, tá fazendo 60? Não, eu tinha 60, porque esse ano eu faço 62. E aí, quando eu me dei conta de que as mulheres com 50 anos se achavam velhas ou fora do mercado de trabalho, entende? A exploração, porque isso é verdade também, né? Existe uma exploração da mulher madura muito séria. Você quer perguntar para uma mulher de 45 anos, pergunta para ela qual é o maior medo dela. Perder o trabalho, perder o emprego. Porque se ela perder, ela acha que ela não vai conseguir fazer mais nada. E mal sabe ela que se ela perder, vai ser a melhor coisa que aconteceu. Não que eu deseje isso, mas se as pessoas permitissem que o universo trabalhasse a favor e não ficassem tão apegadas, eu acho que eu tenho uma frase que fala assim: solta que volta. Solta, deixa aí que vai voltar, mas vai voltar de uma forma diferente. E empreender pode assustar, porque também tem uma coisa, Larissa, vê se você concorda comigo, não é para qualquer um. Não, é difícil empreender. Inclusive, em alguns momentos chega a ser até, assim, tem um sofrimento, tem um custo emocional, né, do empreender. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Você estava falando das mulheres com essa idade, né, de 50 anos. Olha, eu até peguei um dado aqui, né, do artigo lá do livro, que fala assim, que as mulheres, mulheres negras, né, e na faixa de 34 a 55 anos, tem como principal motivação para empreender questões relacionadas à escassez de emprego, tá? Isso é uma pesquisa que é realizada por um mecanismo global que chama agência Global Entrepreneurship Monitor. Eles fazem a cada ano, ou agora com a pandemia, se eu não me engano, eles pularam a cada 2 anos, né? Porque teve dificuldade de fazer a pesquisa por causa da pandemia. Então, a gente vê que, assim, existe, sim, essa coisa de, que nem você falou, da exploração do mercado, né? Ou, por exemplo, chegou em tal idade e você não serve mais para mim, né? Colocam você na geladeira, como se você... Todo aquele saber não valesse de nada. É justamente o contrário, meu Deus. Inclusive tem mercados, né, que a senioridade vale muito mais. Olha, eu vou te dar um exemplo. Mercado imobiliário, por exemplo. Você tem um profissional com mais de 50 anos, é muito relevante. Algumas pessoas preferem fazer negócios com pessoas mais sêniores, principalmente quando envolve maiores valores, tá? Tecnologia pode ser que é um mercado muito jovial, eu até concordo. A gente tem vários nerds, hackers, tudo que tem direito aí que são jovenzinhos mesmo. Mas não quer dizer que a gente não sabe lidar com a tecnologia. Como você disse. A gente aprende, né? Sabe quando a água bate na bunda? Você aprende a nadar, minha filha. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E essa questão, né, do ato de empreender, ele tem um custo emocional. Não adianta falar. Né? No Brasil, Rose, a gente é estudado mundialmente. Isso aqui não existe, né? Se você fosse pensar, a gente tinha tudo para ser uma Índia, né? Um país da África, assim, porque a nossa economia, as pessoas não entendem, a gente é objeto de pesquisa. Porque, assim, tem escassez de renda, tem limitação, tem falta de investimento, mas a gente tem economia. O ciclo roda, entendeu? Então, as pessoas não entendem. Como assim as pessoas vivem de crediário? Crediário, parcelamento só existe no Brasil. Né? É verdade, então, é verdade. Então, pagar no cartão de crédito assim, a perder de vista, é só aqui mesmo. Só aqui, né? Então as pessoas não entendem, mas para você ver como o brasileiro é um povo talentoso. E quando a gente fala das mulheres, mais ainda.
Porque se você puxar historicamente, eu tenho certeza que na sua família, em algum momento que faltou alguma coisa em casa, ou que houve uma dificuldade, a mãe, a avó, a tia, ela fazia pão, ela fazia bolacha, ela costurava alguma coisa, ela vendia alguma coisa, mas sempre se dava um jeito. Sim, sim. Quando eu era criança, né, meu pai tinha um trabalho como gerente comercial, e quando a minha mãe queria comprar coisas diferentes para casa, e às vezes ela tinha muita dependência da renda do meu pai, claro, existia uma limitação, eu me lembro que minha mãe fazia pão para vender. E ela vendia tudo. E ela vendia para as outras mães que iam buscar as crianças no colégio. Então ela começou atendendo uma, começou atendendo duas, quando ela viu, ela tinha muitas mães para atender. E ela vendia muitos pães por semana, e ela começou a fazer um dinheirinho. Então, a mulher, ela tem muito também essa característica. Ela usa aquele saber que às vezes foi passado de mãe para filha, de vó para neta, para começar, às vezes, o negócio. Não são só negócios inovadores, startups. Também podemos estar nesse cenário. Mas a gente vê que tem muito disso, né? Aquele saber. E ela coloca isso em prática e funciona, né? É o tal do plano B, não é, Larissa? É o plano B. Às vezes o plano B, C, D se torna plano A. Porque se ela fica desempregada ou se ela tem uma perda de alguma forma, ela consegue repor de alguma outra forma. Olha, eu sempre tive, no mínimo, 2 fontes de renda. É engraçado, né? Eu fico com o pé sempre em 2 canoas. Eu falo assim, se uma estiver afundando, a outra vai me segurar. É incrível. Eu sou professora da rede estadual e municipal. Então, tanto é que quando eu tinha concurso ainda na minha época, né? Quando eu fiz o concurso, eu passei nos 2 muito bem. Muito bem. Eu podia escolher ficar em uma rede só. Mas eu falei assim, não. Eu vou ficar com os 2, porque vai saber o que vai acontecer. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas nesse meio tempo, você tem razão. Mesmo no meu meio, as mulheres vendem produtos de beleza, vendem produtos de casa. Todo mundo vende alguma coisa para ter uma renda extra. E é isso que é legal, essa visão de que eu posso começar, não é? Ai, desculpa, tô com uma tosse que atrapalhou. Isso, essa ideia de que eu posso começar. E um cenário que a gente vai ver muito agora, do meio do ano para lá, e assim, sem fazer nenhuma politicagem aqui, mas nem partidarismo, mas assim, as eleições, elas são um divisor de águas para nós, né? Independente de quem ganhar, a gente vai ter aí um ano para recomeçar, né? Sim, sim. Economia ou dando continuidade, né? Vamos Sim. falar, se para PT muda, se continua Bolsonaro, né, dá continuidade. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver muitas pessoas precisando complementar a renda, entende? Sim. Porque nós voltamos a ter inflação. Por um lado, algumas pessoas estão adorando, porque os juros de banco subiu, quem tem um dinheirinho guardado, isso é legal. Mas, de modo geral, quem tem ali a renda um pouco mais comprometida, ou está naquela etapa, né, Rose? Eu tenho ainda estou com criança estudando, tenho muita despesa, né? Então a gente sabe que a conta fica justa. Então o que acontece? É nessa hora que normalmente a mulher empreende. E ela tem que entender que empreender não precisa ser uma coisa, nossa, montei uma loja de 500 mil reais. A gente tem gente que começa vendendo bicho no Instagram e vira um sucesso. Sim, sim. Entendeu? Brigadeiro no carrinho da bicicleta, eu já vi. Eu acho lindo isso. Um crochê, né? Um crochê. Por exemplo, hoje eu cruzei com uma senhora vendendo cocada na cesta, numa loja. Ela estava com a cesta embaixo do braço e vendendo cocada. Né? Eu tenho uma cliente que começou fazendo sanduíche, vendendo salada. Né? Então, assim, a mulher, ela pode constituir negócios, geralmente ela constitui negócios de pequeno porte. Mas não é uma regra. Existem várias, né, possibilidades para ela empreender, né? Agora, o que é importante? O importante é que ela comece sempre da maneira adequada. O que é a maneira adequada? Né? É fazendo conta, tá? Isso que eu queria que você falasse, porque, olha, eu acho tão complicado isso. Né? Como que uma pessoa consegue se planejar financeiramente para isso? Então. Porque a gente não teve na escola uma matéria que deveria ter, que é planejamento financeiro.
Ninguém Pois é. teve. Eu acho que é uma falha do ensino absurda isso. Essa educação financeira e empreendedora, né, que a gente deveria ter. Olha, o que eu vou te dizer? Normalmente, quando a gente vê as pessoas fazendo essa segunda renda, ela faz com que ela tenha. Às vezes, o capital de giro sai até do cartão de crédito. Eu já vi muitos casos assim, né? Começa de pouquinho. O que ela tem que ter? Tudo custo na ponta da caneta. Você pode, por exemplo, procurar um Senac, um Sebrae, se você não tem como pagar. Eles têm vários recursos lá para ensinar você, ou até cursos gratuitos, para ensinar você, por exemplo, precificar. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu tive uma cliente que vendia salada, tá? E quando ela chegou lá no meu escritório de consultoria, ela me falou assim, Larissa, minha salada custa, por exemplo, custa R$9. Aí, o que aconteceu? Eu falei, vamos fazer o custo da sua salada, vamos ver mesmo se é R$9, né? Aí, quando a gente foi fazer todo o custo, por exemplo, quantos tomates cereja vai? Ah, vai 4 tomates cereja. Quanto custa 4 tomates cereja? Ah, eu pago R$2,50 na caixinha. Então, você vai pegar uma caixinha e você vai contar quantos tomatinhos vem. Então, você vai saber o preço que vai. Ah, e azeite? Ah, eu boto aí um fio, uma colher. Não, vamos pegar o vidro de azeite porque ele vem em ml. Pega uma seringuinha, puxa o tanto de azeite que você usa na colher. Ai, mas isso dá um trabalho. Sim, mas é o único jeito da gente saber quantos ml daquele vidro de azeite você está usando. E você tem que ter certo. Real, né? Quantas folhas de alface? Então, você tem que fazer essa parte que é chata. Mas é uma vez que você faz ali para começar, né? Um dia. Então, o que acontece? Quando você tem tudo isso, vamos falar assim, fracionado, você consegue chegar no custo. Quando a gente fez o curso, era R$13,50, não era 9. E ela estava vendendo por 3? 13. 13,50. E aí, ela estava vendendo por R$15,90. Então, ela achava que ela vendia por 9, ela achava que custava 9 e ela estava vendendo por R$15,90. Quando ela foi ver, estava R$13,50 o custo. Coitado, o lucro era mínimo. Mínimo. Então, por exemplo, a gente diminuiu a quantidade de tomate cereja. A gente descobriu que o tomate cereja tinha um custo alto. Então, você pode, às vezes, por exemplo, corta o tomatinho no meio, dá a impressão de volume e você consegue tirar 2. Um exemplo, sem perder a qualidade. Né? Por exemplo, em vez de comprar a alface na quitanda ou no supermercado, compra no dia de feirinha ou do pequeno produtor. Olha na internet um tutorial como que você pode fazer a folha de alface durar mais na geladeira. Qual é o processo de lavagem e secagem? Hoje tem muita informação boa em tutorial no YouTube. As pessoas aqui não pesquisam. Concorda? É verdade. Então, essas continhas básicas você tem que fazer. Quer ver um detalhe muito importante que a gente tem que contar para as suas seguidoras? Por exemplo, eu falei para ela, quanto você gasta de aluguel? Não gasto nada. Eu uso a cozinha da minha casa. Quanto você paga de aluguel na sua casa? Ah, um exemplo, eu pago R$500. Quantos cômodos tem sua casa? 6. Então, divide 500 por 6. Cada cômodo custa X reais. Então, a cozinha tem um aluguel. Você está usando. Se você fosse fazer num outro lugar, você não ia pagar o aluguel? Então, aqui também tem que ter aluguel. Porque tem a luz, tem a água, tem todas as coisas. Perfeito. Coloca lá. Eu não tenho, claro, eu não tenho como fracionar quanto eu gastei de água para lavar o alface. Mas coloca uma taxa de R$50 para você no seu custo. Daí, se vai acontecer um custo de operação, você faz lá e você divide pelo número de saladas que você vai ter. Entendeu? Que você vai vender. E aí está lá embutido. Isso é importante você colocar, porque senão o que começa a acontecer? Eu tive um caso inverso. Uma moça que estava vendendo panqueca, que ela falou, eu estou arrebentando de vender, eu estou ganhando dinheiro, mas meu dinheiro está sumindo. Por que está sumindo? Porque ficava na compra. Ficava tudo no cartão de crédito. Ela ficava comprando mais insumo e não achava onde estava o dinheiro, porque sempre estava empatado. Então a gente teve que achar. Então, quando você faz conta, fica mais fácil de você seguir esse rastro. E é conta de mais e menos. Você não precisa ter uma faculdade de finanças para fazer isso. Entende? Isso é muito interessante, porque você quer ver uma coisa que eu faço chocolate. Eu adoro trufa, então eu aprendi a fazer trufa, comecei a fazer trufa para mim, aí eu ofereci, virou uma festa. Agora eu não faço mais, porque eu não tenho mais tempo, porque é uma coisa que demanda muito tempo. Mas uma coisa que eu sempre fazia era colocar o meu lucro
vezes 2 para pagar a parte que eu não conseguia mensurar, que era a luz, que era a água, que era o micro-ondas, que era o diabo 4 que a gente gastava. Inclusive, essas coisas que a gente não mede, né? Não mede. Sim. E aí eu realmente aprendi isso na internet, a fazer isso na internet. Então, claro que eu estou falando aqui de uma maneira genérica. A gente pode ensinar, depois mandar um material para o pessoal ter assim, mas o que acontece? O importante é fazer as continhas básicas, mais ou menos, fracionar. Porque se tá legal, não adianta você fazer um supermarket e buscar. Às vezes, a empresa vendendo mais. Acredita nisso? Né? Sim, sim. Está bem certinho, eu aumento a demanda, ou seja, eu aumento a procura, fazendo divulgação, mas quando eu vejo, eu estou querendo. Por quê? Porque eu também preciso de capital de giro. Eu preciso de dinheiro. Exato. Se eu não tenho, eu começo a comprar mal e começo a comprar caro. Eu acho que a grande preocupação das pessoas é comprar mal. Né? Para você comprar, você tem que ter, saber de onde comprar. E às vezes a pessoa fala, mas eu vou no atacadista XYZ, e às vezes não é a melhor pedida, porque o atacadista está com valor atualizado. E se você pega uma oferta, alguma coisa, você tem um custo menor. Né? Mesmo que ele seja... Olha, eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu fazia chocolate, eu usava muito leite condensado. Só que o meu leite condensado tinha que ser o leite moça. E o leite moça é integral, né? Não essas vertentes de leite moça que tem agora. Que outro dia eu peguei um leite moça que estava lá, era não sei o que de leite não tinha nada, era uma coisa horrorosa. Mas, sabe, agora tem uns extratos de não sei do que, umas miscelâneas, que não é leite moça, né? E aí eu lembro que na época ia ser Páscoa, e eu peguei uma oferta muito grande de um mercado aqui perto, que eu comprei 80 latas de leite condensado. Foi um investimento muito alto. Só que como a demanda era legal, eu falei assim, estou tranquila porque não vai vencer. Realmente não deu nem pro cheiro. Mas eu dei sorte de que eu conversando com as pessoas, olha, tem oferta não sei aonde, todo mundo me falava, tem leite condensado, não sei o quê. Eu era doida do leite condensado, eu era maluca do leite condensado. E olha, na época que o leite condensado custava 2 e pouco, né? É agora que tá quase 11. Pois é. Então, e essas soluções são super legais. E, por exemplo, uma coisa, eu moro numa cidade de interior, aqui a gente tem 137 mil habitantes. Mas o bairro que eu moro tem quase 70 mil de uma ponta a outra. É um bairro grande. E, por exemplo, eu encontro muitas ofertas muito melhores no mercadinho do bairro do que nos grandes supermercados. Por exemplo, aqui eles têm o filé mignon deles é preço de potinho. Caramba! Por quê? Porque eles têm uma venda de bisteca, então eles tiram uma parte do filé mignon. Então você não tem aquele filé mignon tão grande. É um filé menor. Então, o que acontece? Eles, como é um filé menor, eles vendem por um preço mais em conta. Então, você vê, isso é tudo que pesquisa, conversa, buscar. Por quê? Porque, por exemplo, se fosse uma pessoa que tem um restaurante e vai trabalhar com medalhão, você não tem problema nenhum de ter um filé mignon menor. E você pagar, sei lá, 10, 15% a mais aí a menos no quilo da carne, né? Então, você tem que olhar para essas coisas, né? Às vezes, a solução está aqui do teu lado e você não está olhando. E a gente tem muito disso. Mas meu fornecedor. Seu fornecedor é ótimo desde que ele seja parceiro. Se ele não for teu parceiro, só você é parceiro dele, você tem que trocar de fornecedor. Porque vai ter alguém que é mais parceiro, né? Uma coisa só é boa quando é boa para os dois, né? Tem que ser boa para os dois. Isso que é parceria. Isso, porque quando a gente empreende, a gente forma uma rede, né? Uma rede de contatos, de network e tudo mais. Mas para essa rede ser forte, ela tem que ter reciprocidade. Entende? Não pode ter comportamento oportunista, né? Sim. Esse princípio de rede foi estudado lá em 1851, se eu não estou enganada, por um antropólogo que chamava-se Gert.
ele estudou um Gran Bazar que existia no Marrocos, né? Então ele estudava assim como que o bazar funcionava de uma maneira tão fantástica. Ele descobriu que não era só dinheiro, existia uma equação social ali que mantinha aquela rede. Então, por exemplo, existem cristãos e muçulmanos. Quando era feriado cristão, os muçulmanos também fechavam os comércios. Quando era feriado muçulmano, ou era o horário da oração, os cristãos fechavam. Então, ou seja, só esse respeito entre religiões já criava reciprocidade, já diminuía atrito, né? Entendi. Entre tantas outras coisas que a gente estudou, né? Mas o que acontece? A reciprocidade, ela não é só no comercial, é em pequenos detalhes. Mas no empreendedorismo, uma coisa que vale muito da reciprocidade é essa parceria, né? E, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo muito aqui, onde você ganha o pão, você gasta o pão. Então, por exemplo, você está comprando comigo, você é minha cliente. Se eu tenho que comprar um chocolate, eu sei que você produz, você vai comprar da Rose. Pô, mas aí o preço da Rose é completamente distinto. Claro, você vai negociar, vai barganhar, né? Mas em igual condição, a preferência sempre é do seu cliente. Por que você vai comprar lá de outro que não tem nada a ver com você? Então, isso tudo são sutilezas que está no empreendedorismo, independente de homens ou mulheres, mas mais ainda com as mulheres, porque mulheres são detalhistas, né? Mulheres, elas fazem mais questão dos detalhes. Então, a reciprocidade é essencial. Também. E eu acho que tem uma coisa interessante quando você trabalha com artesanato. As artesãs, elas trabalham muito em grupo. Eu estive em Portugal há uns anos atrás e eu fui para Arraiolo. E em Arraiolo, eles fazem aqueles tapetes maravilhosos. Elas estavam fazendo um tapete de 4 metros por 4 metros. Uau. Devia ter lá umas 20 mulheres. Tá? Elas estavam ao entorno elas tinham um desenho na parede, elas estavam em torno e todas elas fazendo o tapete seguindo aquela regra daquela estampa. E eu achei assim, falei, caramba, vai dividir esse tapete por 20? Como que fica? Pensei na parte do lucro, né? Aí uma delas falou assim pra mim, eu ganho muito mais, porque a gente em 20 aqui, a gente faz esse tapete grande, rápido, eu ganho muito mais com este tapete grande do que se eu fizer 4 pequenos. E aí eu vou estar sozinha, aqui a gente conversa. Eu falei, caramba, ela me deu uma aula, né? De companheirismo, de... Sabe, eu falei assim, poxa, mas... mais sororidade do que isso não existe, né? Então, eu achei muito, muito interessante. Eu acho que... Me fala uma coisa que veio na minha cabeça agora. Hoje em dia, você que estuda o mercado, aonde está o maior nicho para as mulheres maduras? Você sabe me dizer, saberia me dizer? Olha, assim de cara, não sei te dizer, porque realmente a gente teria que pegar um caderno. Mas o que eu posso te dizer? Hoje existe muito mercado para muita coisa, tá? Existe oportunidade de empreender em várias áreas. Por exemplo, tá? O mercado hoje de beleza é uma coisa que cresceu absurdamente na pandemia, tá? Sim. Então, assim, independente de ser mulher madura ou uma mulher mais jovem, em segmento de beleza, né, ele tá bombando. Tá? Bombando. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó, você tá vendo como a gente está em evidência? Sim, né? Sim. Então, assim, as pessoas querem, ó, aqui já tá faltando um botoxzinho, tá vendo? Né? As pessoas estão investindo mais no skincare. Então, tanto você pode vender produto, quanto você pode vender serviço, né? Isso foi uma área que cresceu demais, tá? Também cresceu muito a questão, assim, de alimentos fracionados ou pré-preparados, né? As pessoas passaram a cozinhar muito mais em casa. Você sabia que no ano de 2020, no Brasil, a pesquisa que foi realizada com maior frequência no Google foi como fazer pão em casa? Olha, que interessante. Foi um relatório do Google. Isso não é fonte minha, é fonte do Google, né? Em 2020, isso foi uma realidade. Então, você veja, é uma coisa... porque a pessoa estava presa em casa, tinha que comer pão, negócio de fazer, né?
Isso. Aham. Por exemplo, se a gente pensar na senioridade de carreira, né, que eu já tenho, você já tem, conhecimento hoje está sendo muito vendido online. Né? Não é fácil placar, não é fácil virar, não é tão rápido assim. Mas é um segmento também interessante, né? De serviços, de educação. Eles cresceram, tiveram um boom e continuam. Eles não recuaram, né? Então, tem um relatório que é acesso livre, você pode entrar lá e baixar, que chama Euromonitor, né? Que é uma plataforma de um grupo que faz estudos e faz pesquisas. Eles colocam todas as tendências de mercado um ano antes. Então, por exemplo, o ano passado, no final do ano, eles já soltaram os convites para em janeiro fazer uma live para soltar o relatório. Mas se você entrar lá neles, você consegue baixar o relatório. Então, você tem as principais tendências de comportamento. Então, logo, você consegue deduzir as possíveis áreas de empreendimento. Entendeu? Isso é uma pesquisa que está lá disponível. Você pode usar. Tem o Euromonitor, tem o WGS, tem vários cadernos de pesquisa que as pessoas podem ter acesso, ler, e aí formatar, sabe, Rose? Os negócios que são possíveis dentro da sua realidade econômica e dentro tipo assim, do porte de cidade que você está vivendo, né? E com, às vezes, assim, com a sua expertise somada àquilo ali. Então, assim, né, para fechar essa pergunta, às vezes você não vai achar uma pesquisa que diz, invista nisso. Sim, sim. Né? Mas se você pegar esses cadernos de comportamento, né, de comportamento de consumo, você vai ter muitos insights para poder adaptar o que é legal para você. Quer ver um segmento também que cresceu absurdamente? Jardinagem, plantas e jardinagem. Tem lógica, né? As pessoas mais tempo em casa, você tem que cuidar. O importante é ver verde, né? Estar em contato com a natureza é uma coisa do ser humano. Aquela história que a gente tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, não é brinquedo. Não é besteira, não. Não é. Você vê, ó, o segmento pet, ele também aumentou na pandemia. Muitas pessoas adotaram bichinhos, né? Então, alguém que está ouvindo a nossa live vai falar assim, mas tá cheio de pet shop. Mas você pode ter uma proposta de valor no seu pet shop. Você não precisa ter só mais um pet shop. O que você vai fazer de diferente? Por exemplo, olha, o veterinário que que busca, né, e leva as minhas meninas, aqui que são 3, é uma felina e 2 caninas. O Telmo, eu sempre falo, gente, todo dia que ele vem aqui eu tenho uma lição de empreendedorismo com ele. Primeiro, ele leva e traz sem que o bicho fique lá por muito tempo, né? Então, assim, elas gastam 40, 50 minutos para tomar banho. Claro, numa cidade de grande porte talvez não é assim, mas se você é um pet shop de bairro, você pode usar isso a seu favor, né? Sim. Outro detalhe, o carinho, a humanização. Ele chama ela pelos nomes, ele senta no chão quando uma faz birra e não quer ir, né? Então, tudo isso você olha, você fala assim, meu Deus, que diferencial, né? Que proposta diferente. Não é o preço, não é o ponto de venda dele, é ele. Exato. É ele. Exato. Né? Então, isso fez com que a gente, tipo assim, fique com ele, fidelize, indique, recomenda. Tô contando dele para você. Isso é uma proposta. Isso é muito sério, porque eu acho que você encontrar um diferencial no seu nicho é fantástico. Você sabe que eu tenho o canal 50 e Não Pirei. Eu tenho uma proposta eu tô bolando umas coisas meio malucas aí para trabalhar com as mulheres 50 a mais, exatamente no setor empoderamento, tá? A minha grande proposta é mostrar para as mulheres que sim, pode sim, tem tempo sim, e vamos que a gente arrebenta de fazer qualquer coisa, né? E uma das coisas que eu percebo que eu tenho esse feedback é o diferencial de olhar nos olhos e conversar. A live, eu sou professora, né? Você também é. Você sabe quando um aluno tá com aquela cara de dancei? Se você não olha para ele, se você não enxerga esse ser, e se você não percebe que tem alguma coisa errada, como que você vai poder ajudar? Começa que Esse é o diferencial, né?
Se a gente não sabe o nome do nosso aluno, a gente não sabe nada, né? Não é? Olha, nesse ponto, nesse quesito, eu sou meio estranha. Porque eu não lembro o nome de ninguém. Para te falar a verdade, a data de nascimento da minha filha só guardei porque eu coloquei como senha. Mas Eu tenho dificuldade, é meu, eu tenho uma baita dificuldade com o nome. Agora, tom de voz, olho, o tom de voz, eu estou de costas, embaixo da mesa eu sei quem falou. Entende? É uma característica minha, muito própria. talvez com seus alunos você fazia isso. Não era necessariamente o nome. Você falava, você que senta aqui na frente, estou te escutando. E eles Exatamente. olhando para ele. Isso é um diferencial. Porque tem professores que passam pela sala e não tem, eles não querem, eles querem o máximo de distanciamento, né? Isso é um problema para mim. Eu não consigo, não. Mas talvez Eu quero. não é o que as pessoas querem, né? Olha, basta você ver o problema que a gente tem hoje no banco. Sim. Você já percebeu como o idoso que eu falo, é 70, 80 a mais, Uhum. tem dificuldade no banco? Sim. Ontem eu fui fazer uma negociação. Uhum. Não era no banco. Sim. A minha filha, que é minha CEO, estava comigo. Uhum. E aí falaram assim, olha, você está devendo tanto. Eu falei, mas eu acho que eu já paguei esse tanto. Aí, e para mim, ficou aquilo no ar. Mas ela já rapidamente foi lá, pegou o recibo, ó, tá aqui, tá pago, não sei o que, blá, blá. Mas é porque não tinha contato físico. Eu não estava olhando para a pessoa, era tudo no celular. E se você falar com uma pessoa de uma certa idade, ela não quer caixa eletrônico. A gente precisa, gente gosta de gente. A gente precisa de gente. E nessa pandemia, o que a gente mais percebe é que as pessoas que empreenderam como cuidadoras, as pessoas que empreenderam como acompanhantes de idosos, como até cuidadora de animais, né? Essas pessoas tiveram, elas têm um grande sucesso, porque gente gosta de gente. Gosta. E sabe que eu tenho um curso que eu e a Paula, né, que é minha parceirona aí de matemarketing, é um curso que chama Matemarketing. A gente junta economia com marketing. E a gente fala muito no matemarketing, assim, sobre o digital. As pessoas falam, o que é isso? É a hibridez entre o físico e o digital. Com a pandemia, parece que tudo só ia acontecer por aqui. Não ia existir mais. Sim. Né? E é justamente o movimento que também está acontecendo nesse relatório de tendências, né, de comportamentos que eu estava te falando, traz muito isso e você lê bem nítido, tá? Que as pessoas, elas sentiram falta de outras pessoas. Elas querem o contato, né? Então, claro, existiu uma série de pessoas que aprenderam a trabalhar no digital e passaram a fazer compra por aplicativo, usar o banco, enfim. Mas existem aquelas que usavam e falavam assim, nossa, eu acho que eu tô viciado, tô intoxicado disso aqui. Eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero falar, né? E você tem aquelas pessoas que nem você falou, que não vão, porque assim, uma pessoa de 70, 80 anos não quer dizer que ela é limitada, ou que ela não tem cognição suficiente para aprender. Mas aí entra paciência, energia, tempo, é um investimento, né? Às vezes ela não quer. Ela não quer, e tá tudo bem se ela não quiser usar o digital. A gente não funciona todo mundo igual, do mesmo jeitinho. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. A minha mãe tem 74 anos. A minha mãe não quer ter o WhatsApp. Ela acha desnecessário para a vida dela. A gente até insiste, a gente fala assim, poxa, mas facilita a nossa vida, seria muito melhor. Ela fala assim, a de vocês, não a minha. A minha mãe, em compensação, tem 81. E esmerilha, né? WhatsApp. Mas outro dia ela perdeu os links do banco. Ela liga desesperada porque ela não sabe o que fazer. Ela sabe quando se arrasta? Ela arrastou sem querer, ela não percebeu. Mas assim, se percebe que esse público mais idoso é difícil não ter o contato físico. É muito complicado. E quando a gente fala em empreendedorismo, uma coisa que tem que ficar clara, veja se eu estou certa, Larissa, é que
as pessoas de certa idade, as pessoas maduras, elas têm dinheiro para gastar. E se ela tem dinheiro para gastar, ela vai gastar aonde ela consegue ter acesso. Perfeito. Entende? Eu acho que o empreendedorismo, a gente tem que ver o outro lado. A gente vê o lado da mulher empreendedora e a gente tem que ver o lado da mulher consumidora. Perfeito. Porque não é todo mundo que quer empreender, as pessoas querem consumir. E eu acho que esse é o mercado que está ficando cada vez mais rico e, ao mesmo tempo, pobre de ofertas. Porque as pessoas esqueceram que o idoso, aquela história de colocar o idoso na... Ai, é velhinho, deixa... Esqueceram que esse cara tem dinheiro. Quantas famílias aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, quantas famílias em São Paulo não são sustentadas por idosos? Pelo velhinho, né? Que todo mundo reza para não morrer. Porque se morrer, vai todo mundo ficar numa situação complicada. Mas assim, o mercado também, empreendedor, ele tem que ficar atento em subsídios e coisas para esse público. Super. Quem não presta atenção no idoso está perdendo uma baita de uma fatia de mercado, seja homem ou seja mulher. Eu vou te dar um exemplo, né, que a gente pode colocar aqui para todo mundo entender mesmo pontualmente o que a gente está colocando. Olha, existe uma tendência, que isso já foi visto lá atrás, por uma autora que chama Faith Popcorn, que ela tem um livro muito interessante, Relatório Popcorn. É um livro... Pipoca. Ela era uma pesquisadora de varejo nos Estados Unidos. Ela lançou um livro nos anos 2000, quando ia ter a virada do milênio e tal. Mas se você ler o livro dela hoje, ele parece que foi escrito um ano atrás, assim, sabe? Porque tem muita coisa que a gente fala assim, nossa, a gente está vivendo isso. Mas pensa que ela previa isso lá em 2000, né? Ela era uma sumidade, assim, para a época, né? Mas o livro é muito bom, vale a pena a leitura. E ela fala de algumas tendências, como, por exemplo, adotar estilos de vida mais jovem, né, que é o rejuvenescimento. Era isso que ela pregava. Então, por exemplo, você faz atividade física, que eu vi que você caminha. Sim, sim. Perfeito. Mas eu não sou aquela maromba, entendeu? Mas eu comecei a andar porque precisa, não tem como. Mas você compra roupa de ginástica. Sim, com certeza. Possivelmente você não vai comprar uma legging, um top por um aplicativo, porque você vai querer ver o produto. Você vai querer ver se vai ser legal para o teu corpo. Exato, experimentar. Isso, de experimentar, você vai querer experimentar. Né? Então, isso mostra o que a gente estava falando agora, desse digital. Talvez assim, você pode até pesquisar pela internet. Nossa, sei lá, Decathlon. Nossa, tem muita coisa legal. Nossa, gostei desse modelo. Você já vai lá, às vezes, até com o produto pensado. Mas você vai querer olhar o produto. E pegar. Sim, eu faço isso direto. Isso, tá vendo? Então, esse é o idoso que a gente tem hoje. Entendeu? Ele digital. Ele não é ignorante para usar o celular, para usar um aplicativo. Ele sabe. Então, ele pesquisa, mas ele vai lá e quer experimentar. E isso não é restrito ao idoso, né? Por exemplo, eu não tô ainda na melhor idade, não cheguei nos 65, tô com 43 e eu faço muito isso. Porque eu falo assim, e se eu comprar e vier errado? Ah, mas na internet tem troca. Tá, mas pra você fazer uma troca é um trampo. Porque você tem que embalar de novo a caixinha, você tem que pegar o código. Mandar, ir pro correio. Estacionar, né? Sim, se sim. Se for direto e é isso, é muito mais prático, né? Mas isso tá muito presente no idoso. Por exemplo, ele vai pesquisar no Magalu, ele vai olhar a Lu, dando dica, ele vai lá na loja para comprar. A minha mãe faz isso direto. Ela fala assim, dá uma olhadinha na internet, vê não sei o quê, porque aí ela vê o valor e ela corre lá para negociar, ela é muito boa nisso, ela corre lá para negociar, mas ela quer ver o produto físico. Isso. Mas é isso que eu tô falando, a gente gosta de gente. Isso. Só que o mercado, a gente não pode esquecer esse nicho, porque o jovem, o cara nasceu com o dedo na tomada, com o dedo no celular. Isso. A criança não tinha chupeta, ela tinha o celular.
Entende? Então, para esse público, eu acho que esse modelo de vamos ver, compra na internet e devolve, tá tranquilo. Tá tranquilo. Só que eles não têm o poder aquisitivo que uma maioridade tem. Isso. Não tem. Não tem. A gente tem... E empreender também, desculpa, empreender na nossa idade é uma coisa excitante. Sim. É muito legal. Eu falo de carteirinha, 61, eu tô aqui na internet, entendeu? Fazendo curso, falando com a mulherada. É um negócio de adrenalina muito legal. Percebe? Empreender tem os dois lados. Quem vende e quem compra. Perfeito. Você tem que entender a ponta. Você só vai vender o que você está empreendendo se você entende a ponta. Quem é a ponta? É quem compra, né? Isso se você for indústria, se você for serviço, não importa. Se você é varejo, você só vai ter a venda se você entende a ponta. O que essa pessoa que leva o produto para casa quer? O que essa pessoa que quer comprar o serviço quer? Né? Até assim, muita gente usa as dores. Eu falo, não precisa usar esse termo tão doído. Você entender o que ele quer. A necessidade, porque vai mudando, né? Cada guru que entra aí, ele usa um termo novo, né? Sim. É dor, é gap, é necessidade, né? A gente sempre busca alguma coisa que nos traz uma solução, que facilite o nosso dia, que gere mais agilidade, ou mais seja mais fluido, né? Menos esforço da nossa parte. É isso, se você entende o que essa pessoa que vai comprar quer, para que ela quer usar isso aqui, de que forma que ela quer, a venda acontece. Não tem... Qual é a necessidade dela, né? E às vezes não é nem necessidade, viu? Não. Às vezes é desejo. Isso. Desejo e necessidade tem uma distância absurda. Perfeito. E eu tenho um professor que eu fiz uma disciplina de doutorado, né? Eu comecei um doutorado com ele, e ele falava uma coisa muito interessante. Existem as necessidades, os desejos e as verdades inconfessáveis, né? Gostei. Você nunca vai verbalizar. E que são consumos até cheios de fetiche, mas não pelo lado sexual. O fetiche da fantasia. Por exemplo, ele falava muito isso. Por que uma pessoa compra uma Ferrari? Se você pensar do ponto de vista funcional, um carro popular faz o mesmo efeito, no sentido de locomoção. Ah, mas daí é o desejo de ter mais conforto e ter mais velocidade. Tá. E o outro lado, que está escondido? E às vezes ninguém fala. Que nem ele falou, eu entrevistei uma pessoa que a Ferrari tinha até nome. Era tratada igual se fosse uma mulher. E isso está no consumo. Né? É a psique do indivíduo que está ali. E é verdade, se a gente for pensar, tem muito disso. Então, quando a gente começa a estudar consumo, a gente acha muito insight para empreender. Muito, muito, muito mesmo. Né? É que o grande problema do empreender é o imediatismo. As pessoas elas olham para o lado e falam assim, fulano está ganhando dinheiro, vou fazer igual. Ou, nossa, fulano enriqueceu com isso, também vou fazer. Todo mundo está abrindo isso, vou abrir. Né? Mas ele não olha as expertises que ele tem, o que ele gosta de fazer, e ele não estuda. O que falta para o nosso empreendedor, Rose, seja ele homem ou mulher, né, é sentar e estudar as empresas antes de constituir. Não importa o porte, toda empresa começa pequenininha para um dia ser grande, né? Sim. Mas essa evolução, ela acontece porque você continua estudando. E o estudar, que eu estou dizendo, não precisa ser num banco de faculdade, entende? Sim. A gente fala, o conhecimento está muito disseminado. Olha, o que a gente está fazendo aqui agora? Eu tenho certeza que alguma frase nossa serviu para alguém. Ou eu também acho. Deve fazer, ou até que ela entenda, eu não quero fazer isso. Né? Mas algum conhecimento você vai levar daqui. Olha, no ano 2000, em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, eu peguei uma live de um cara que chama Alfredo Soares, que tem um livro que chama Bora Vender, e depois ele lançou o Bora Varejo. Menina, esse cara, ele fez um MBA em 12 horas de live. Se você sentasse ali para assistir, eu fiquei às 12 horas assistindo ele. De verdade.
E eu fui comer no escritório, pedir marmita, assim, para não sair da frente do celular. O que ele trouxe ali, olha, acho que muita pós-graduação que eu frequentei não trouxe. Tá vendo? Entendeu? E o cara entregou tudo de graça, ali, numa live. Então a gente às vezes também tem que parar com essa soberba, com essa supremacia que às vezes a gente tem, de achar que, eu já sei muito, já fiz esse curso, já fiz aquilo. Você fez, mas alguém pode trazer de outro jeito. O que você... Alguém pode trazer aquela informação com uma repaginada e com uma atualização. Todo dia a gente pode aprender. E todo mundo tem muita informação nova para nos dar, né? Então isso também tem que fazer parte do nosso ato de empreender. Né? Isso é muito, muito importante. Eu acho ainda, Larissa, que o conhecimento é a coisa mais importante, porque ninguém tira de você. Perfeito. Eu sempre falei assim, podem me tirar minha casa, meu carro, tudo que eu tenho de físico e material, mas aquilo que eu aprendi, ninguém tira. Então, eu sou uma rata de livro. Perfeito. Olha, tá? Eu vivo com... Bom, lá na Bienal eu quase morri, né? O problema não foi comprar, foi carregar depois. Mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter atualização. Você falou tudo. Atualização. E a gente tem que ser humilde o suficiente de falar... Eu não sei isso, você pode me explicar, por favor? isso. A hora que você tira a soberba de lado, que você, sabe, assenta e fala assim, eu não sou o Google. Simples assim. Eu não sei tudo, então eu preciso de alguém para me ajudar. Aí a coisa acontece. No empreendedorismo, eu acho que nós mulheres temos uma coisa que é a maternidade. A maternidade faz a gente ter uma necessidade de proteção da prole. Então, se você já espera que daqui a um tempo vai acontecer uma coisa que não estava no seu gibi, você já corre para suprir aquilo que talvez um dia... Essa nossa visão, esse sentido, faz com que a mulher seja naturalmente provedora de uma outra forma. Antigamente, o homem era provedor. Ele era provedor, sim, ele trazia o dinheiro para casa. Mas a mulher, com aquele dinheiro que ele trouxe, fazia todo mundo comer, por exemplo. Eu lembro a minha mãe, uma vez que a gente estava numa pindaíba terrível, eu era criança, eu nunca vi uma maçã render tanto. A minha mãe dividiu uma maçã em pedacinhos pequenininhos para 4 crianças que a gente comeu de se fartar. Parecia que era uma melancia e era apenas uma maçã. Mas era a forma como ela fazia, ela contava uma história, ela... Entende? Eu acho que isso está um pouco no nosso DNA de mulher. Muito. Esse cuidar, né? Esse cuidar do outro, da gente mesmo, da prole. Eu acho que isso tem tudo a ver com empreendedorismo. E tem uma coisa, quando a mulher entra na menopausa, aqui eu vou te dar toda a energia que ela gastava no ciclo menstrual, ela não gasta mais. Porque ela não tem mais esse ciclo menstrual. Mas a energia está aí. E é essa energia que movimenta uma mulher que depois que ela passa dessa fase que é hormonalmente maluca, Pensa, ela faz plim, ela tem um insight que ninguém segura essa mulher. Aí, ó, tá vendo, mulherada? Então é mais energia ainda, né? Mais do que... É exatamente isso. É isso que eu quero. Com 50 e não pirei, o meu objetivo é exatamente isso. Mostrar que vai passar, já passou, mas o tempo tá aí, é todo seu. É isso aí. Olha, isso que você estava falando é muito antropológico, assim, né? Porque os papéis antropológicos entre mulher e homem é me encaça, você cuida da caverna. E por mais que a gente tenha, assim, você tem as mulheres que são super feministas, as mulheres que são mais modernas, mais contemporâneas, esse papel antropológico sempre tá aqui, né?
eu tenho que cuidar da caverna. Você pode ver que a gente se desvale de um monte de coisa. Mas, por exemplo, a mulher que empreende, ela pode trabalhar 2 turnos. Ela sempre vai ter o 3º turno, né? Não concordo com você. Não! Ela tem 5. Tá. Manhã, tarde, noite, horas vagas e madrugada quando o filho tá doente. Você sabe que até uma história muito... Eu participei de um encontro de uma pesquisadora que chama Michele Taminato. Ela é de Curitibana, né? E ela pesquisa felicidade. Olha. Ela é, inclusive, idealizadora do primeiro congresso da felicidade, tudo no Brasil. E a felicidade, ela tem um indicador, tá? Ela pode ser medida. É muito interessante. Olha. Ela viajou até o Butão, trabalhou lá é uma monarquia, né? Ela trabalhou com a equipe do rei do Butão lá. E eles medem, eles não têm PIB, eles têm FIB, Felicidade Interna Bruta. Olha, que legal! Nossa, a palestra dela, assim, foi muito legal. Eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que ela falava lá é que as mulheres no Butão são consideradas menos prósperas, no sentido que o PIB delas é menor. Por quê? Porque lá eles colocam que o tempo para você é um indicador de felicidade, o tempo que você gasta com você. Então, como as mulheres sempre têm o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, elas têm menos tempo para elas. Então, no Butão, eles criam várias coisas para tentar ajudar essas mulheres, né, nesse sentido. Então, a gente tem, né, essa coisa que nem você falou, 5 turnos, 10 turnos, mas assim, a gente tem o turno comercial, que a gente vai lá, Sim. faz renda, traz dinheiro para casa, e a gente tem isso com a gente, né, de cuidar dos nossos. Inclusive, um dos grandes motivos que muitas mulheres empreendem é pelo fator de conciliar carreira e família. Por quê? Sim. Numa multinacional e eles me dizem que eu tenho que viajar 4 dias por semana, como que eu vou fazer com os meus filhos? Ou eu quero ser mãe, ou eu quero ter crianças, né? Como que eu vou conciliar isso? Então, essa vida não me cabe. Então, o que ela faz? Ela se retira daquela empresa, abandona aquela carreira, né, nacional, internacional, e vai para um negócio de pequeno porte para ela poder pôr o filho dela aqui no pé da mesa. Se ela não tem até como pagar uma pessoa para cuidar, ou não tem um apoio familiar próximo ali, né? Senão ela vai achar sempre uma forma de cuidar de tudo isso, né? Ó, nós estamos aqui fazendo live, as minhas 2 estão cuidando uma da outra, né? Daqui a pouco Que fofo. chegando. Mas quando eu cheguei, eu já fui, não, solta a comidinha para essa, cuida daquela, né? Não sei o que aqui. Então você vai arrumando toda a logística para poder fazer isso aqui, né? É verdade, é verdade. Aqui na Eu acho o seguinte, Larissa, a gente tem uma preocupação com o outro e você, olha, eu adorei esse índice do Butão, menina, eu vou até ler mais sobre isso, porque tu também, você vai adorar o que ela posta. o que eu acho bacana é que a gente precisa ter o nosso momento, o dolce far niente, aquele ócio criativo. Eu falo mesmo, senta sua bunda na cadeira e faz nada porque você merece, você pode, você deve fazer. Isso. Mas aí fica, ai, mas credo, você não está fazendo nada. Não. Mas você vai ficar assim, vai ficar de pijama pela casa? Vou. Como se a gente não tivesse esse direito. Larissa, que louco isso. Louco. É muito doido. E a gente nós somos o nosso maior sabotador, porque é nós que... Sim. No sentido que não, eu não posso parar, eu tenho que estar o tempo todo fazendo. E se eu não tô trabalhando, eu vou arrumar a casa, eu vou arrumar o armário. Não. Né? Às vezes você tem que ter essa válvula de descanso. O descanso é tão importante, né? E sabe, aqui em casa a gente tem até essa coisa assim, por exemplo, tem dia que a gente conta, que eu conto muito com uma das avós, né? Que é a minha sogra. A minha sogra é assim, tem gente que reclama da sogra, eu tenho que só elogiar, porque a minha é um show, é uma parceirona, assim, ajuda um monte. E tem dia que a moçada vai pra lá pra gente poder ter o nosso dia, o nosso descanso, o nosso dia de sair, de fazer uma janta. Por quê? Porque a gente trabalha muito, de igual para igual, com muito respeito, com muita admiração mútua. Então chega um dia que você tem que falar assim, eu também tenho vez, eu também sou um ser dentro desse ecossistema, né? E eu tenho
vida, eu tenho sentimento, eu tenho vontade, né? Eu tenho. Então você também tem que olhar para você com esse amor próprio, com esse. Não é uma autopiedade, mas é um ato Não. de respeito mesmo, né? Com você, com a sua empreendedora e com a sua mulher. Você sabe qual é a maior dificuldade que eu encontro nas mulheres 50 a mais? Eu faço uma pergunta que deixa todo mundo de cabelo em pé. Ai, meu A Deus. pergunta é: Ah. o que você gosta de comer? Não é seu filho, não é o seu marido, não é ninguém. Você. Aí a resposta: bom, meu filho gosta de macarrão, meu marido gosta de churrasco. Eu não quero saber. Você. Ah, eu como que tem. Não. Não, eu Se já... você fosse se dar a este luxo, que não é luxo, o que você faria para você? Nossa, eu acho que eu tenho resposta, porque eu gosto tanto de cozinhar que eu já ia te falar. Olha, eu faria uma boa massa com camarão e uma boa taça de vinho, né? Mas por quê? É o que você tá falando, porque a gente sempre tá ouvindo o outro, né? Sempre muito nessa coisa de cuidar da prole, né? Então, o que Sim, sim. gosta? Eu acho, é uma pergunta simples, mas que muita gente não vai ter resposta. Muita gente. O que você trouxe para a gente hoje, Larissa, não tenho nem palavras, é de uma riqueza de conteúdo que eu só posso agradecer. Eu falei, olha, você realmente. E me fala, se a pessoa quiser falar com você, como que ela entra em contato? Super tranquilo. Então ela pode entrar lá no meu Instagram. Se você quiser falar comigo no WhatsApp, é só clicar lá no linkzinho que tá na bio, você já vai direto pro meu WhatsApp, ou pode mandar um direct, né? E o meu Insta é Larissa BBL. B de bola, L de laranja. BBL. Ali, assim, onde eu fico mais conectada, é mais fácil da gente conversar. Mas, Rose, eu que quero te agradecer, porque como eu disse, eu preciso registrar aqui. Eu falei que você foi um presente para mim dessa Bienal, né? Um encontro tão, assim, inesperado, a gente não se conhecia. A Rose chegou lá com uma generosidade, um carinho, essa energia que você está tendo. E, nossa, começou a conversar e tal. E eu me senti, assim, muito querida, porque quando você vai para a Bienal, a primeira coisa que você pensa é assim, ai, com o que eu vou falar, né? O que eu tô fazendo aqui? Com o que Você não ficou com vergonha? Eu acho que apesar de todas essas pessoas, ia ficar meio tímida. Eu acho que você fica... Você estava tão natural, tão tranquila. Sabe, acho que você fica insegura porque é um negócio de uma proporção tão grande e você se vê ali tipo um grãozinho de areia no meio do negócio, né? Mas por outro lado você fala, cara, eu tô aqui, né? Mas será que vai vir gente? Será que não vai vir gente, né? E você viu a fila? Assim, ó. Então, mas assim, é muito legal. E eu falo que nenhum encontro é sem nenhum propósito. Então, assim, eu adorei Sim. quando você falou do teu projeto. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Mais mulheres precisam ouvir, discutir, se unir, né? Não é fazer a rebelião, não. É se unir pra gente... Não. Isso é muito bom, muito rico. Então, assim, ó, Rose, só gratidão, assim, por esse espaço. Adorei participar. Quando você quiser, me chama. Tamo junto. Minha amiga, olha, eu tô com tanta coisa na minha cabeça, tá assim, Você não se preocupa. Você não se preocupa que a gente vai falar de novo. Tem muito assunto. Eu adorei. Ainda não cinquentei, mas eu tô amando. Assim, eu já tô na vibe do cinquentei aqui. Eu tenho certeza que você vai se cinquentar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Você nem vai perceber. Não vai ser aquela ruptura de eu sou jovem, eu sou velha, eu sou jovem, eu sou velha. Não sei porquê. Mas com essa tua alegria aí, a gente vê com isso e é legal ver isso, né? Tua energia de empreender, de fazer acontecer, de inovar. Então, isso aí, olha, foi um presentão. Obrigada por ter me incluído nisso. Imagina, obrigada a você, Larissa. Ó, um beijo para você, um beijo para todas vocês que nos viram, nos ouviram, e fiquem à vontade, realmente escreve aí e manda sugestão que a gente vai atender a todos. 50, a maturidade pode e deve ser mais leve do que você imagina. Até a semana que vem com mais um episódio do nosso podcast.